Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Estamos aqui para fazer uma live, né? A tentativa que nós fizemos ontem, mas o Instagram estava nos derrubando, né? Mas menos mal que não estava nos derrubando a mim, mas todos aqueles estavam tentando fazer live, né? Aliás, o sistema está bem difícil mesmo, né? Muita gente fazendo live, mas eu vou, obviamente, chamar aqui, inclusive, o nosso amigo Leonardo Mendes, que é contador, para poder compartilhar comigo esse momento, essa live, né? Então, essa é a ideia e estamos aqui conforme compromisso assumido, né, Léo? Tudo bem? Boa tarde, Robson, tudo bom? Boa tarde. Aqui estamos de novo. Será que conseguimos hoje, irmão? Se Deus quiser, com êxito, né? Eu estava acompanhando uma live de uma colega minha, há pouco, ela também teve dificuldade no início da tarde, né? Então é muita gente, tudo congestionado, né? Nós estamos dividindo espaço com Wesley Safadão, com a Anitta, né? Então não é fácil a nossa missão hoje aqui, né? Bem difícil, né, Robson? Mas legal, vamos tentar conversar. De qualquer forma, vai ficar gravado, né, na nossa página. E aí depois você pode compartilhar também na sua. Enfim, a ideia hoje aqui, Léo, a gente bater um papo bastante informal, justamente para trazer aqui a todos os nossos amigos, né, a percepção de que está acontecendo, né, nesse momento de emergência que a gente está tendo, né, por conta da Covid-19, né, coronavírus, justamente dar soluções, né, se é que elas existem, né, principalmente para o micro, para o pequeno empreendedor, né, para aqueles médios empreendedores, por exemplo, que nós temos como na nossa carteira de clientes, e outros colegas também, aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre as novidades, né. Então eu listei para nós alguns temas, né. Primeiras novidades, e acho que até foi oportuna a nossa interrupção ontem, porque logo depois, né, a equipe econômica lançou um pacote, né, de providências, dentre elas a prorrogação do prazo do imposto de renda, não é isso? Positivo. Além da prorrogação do prazo do imposto de renda, indo para 30 de junho, também a medida provisória 936, né, que veio aí a assegurar os empregos, né, que tanto estavam sendo discutidos, tanta insegurança por parte dos trabalhadores, e muita instabilidade jurídica também por parte dos empregadores, né? Então ontem, aí no final da noite, saiu o MP 936, que a gente também vai falar um pouquinho, que deu um alívio para todo mundo, né? Legal. Então, Léo, assim, qual que é a tua primeira impressão com relação a essas questões que envolvem as empresas, tá? Eu dividi a nossa live, basicamente, entre pessoa jurídica, pessoa física, alguma coisa sobre instituição financeira também, que já andou saindo por aí. E aí depois abrir espaço para eventuais perguntas aí dos nossos queridos amigos aí que estão compondo a nossa live, né? Então, sobre as pessoas jurídicas, de uma maneira bastante objetiva, né? A pessoa que está nos ouvindo hoje, ela quer saber, bom, eu tenho que entregar uma DAS, eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho que declarar, cumprir as obrigações acessórias, por exemplo, as empresas que são optantes do lucro real presumido, da CTF, né, a GFIP, como que nós estamos, qual que é o nosso cenário hoje em termos contábeis de obrigações tributárias acessórias? Então, em termos de declarações acessórias, estão mantidos todos os prazos. Por se considerarem declarações que são automatizadas, hoje são tudo via internet, o governo fez a manutenção de todas as declarações, né, acessórias da pessoa jurídica. Okay. E referente ao DAS, Robson, o governo ele postergou a data dos pagamentos. Então, quem tem período de apuração de março, que pagaria o DAS em 20 de abril, postergou-se para pagamento 20 de outubro. Quem tem período de apuração de abril com pagamento do DAS em 20 de maio, postergou-se para 20 de novembro. E quem tem período de apuração de maio, que teria que pagar dia 20 de junho, postergou-se para 20 de dezembro. Lembrando que os pagamentos das guias do Simples Nacional não serão acrescidas nem de juros nem de multa. Porém, a gente estava conversando ontem sobre, quando a gente fala do DAS, para as pessoas entenderem, são a unificação dos tributos, sejam os federais, estaduais e municipais. O governo federal, através da resolução 52, deu essa possibilidade. Porém, o que acontece? E o Estado, o ICMS, que vai dentro da guia, e o ISS do município? Como é que a gente faz?
A Receita Federal falou, faça uma guia apartada e envie aos seus clientes. Olha que insegurança isso, né, Pois Robson? é, Aí dá então, uma mão e tira com a outra, né? até interromper você, porque vai ao encontro a um grande problema que eu acho que o Supremo Tribunal Federal acabou causando, né, recentemente, que ele reconhece, inclusive, como crime, né, o não recolhimento do ICMS destacado. Né? Então, É, olha só a apropriação situação. indébita, né? Pois é, olha a situação que fica, né, o pequeno. Eu acho que, nossa, foi um absurdo esse tipo de decisão. Né? Obviamente está tendo uma grande repercussão negativa, é claro, na comunidade jurídica tributária. Né? Está sendo muito debatida essa questão, inclusive fazendo uma grande pressão política para que isso possa ser ajustado tanto nas assembleias legislativas quanto no próprio Congresso Nacional, porque ele, basicamente o governo federal, o STF criou um tipo penal diante de uma situação que não necessariamente tenha dolo, né, no sentido de lesar. Mas a pessoa não sobrou o recurso necessário para poder fazer o repasse, né, do ICMS. Né? E aí você tem aí toda uma situação constrangedora, sobretudo, para quem efetivamente, né, tem uma obrigação de recolher o imposto, né, ainda mais uma situação dessa, onde já foi decretada, inclusive, calamidade pública. Né? Então, esse que talvez é o ponto, né? Ainda que para as pequenas e médias empresas, né, aquelas que são aplicantes do Simples Nacional, tenha necessariamente uma obrigação prorrogada para os próximos 90 dias, o fato é que situações como essa de ICMS e ISS recolhido por fora, como a gente gosta de falar, né, ainda tem essa obrigação ao recolhimento, inclusive com essa faca no pescoço que o Supremo Tribunal Federal deu a essas empresas, né? É uma falta de comunicação entre os três poderes e o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão dessa, causa uma instabilidade, uma insegurança jurídica gigante, né, Robson? Mas você tinha citado ontem, a gente estava conversando sobre isso, ainda bem que existem os advogados tributaristas, então, estão ingressando com mandado de segurança, pedindo a nulidade dos pagamentos dos tributos estaduais e dos tributos municipais. Essa tem sido aí o grande gancho, né, para esses empresários não terem que pagar apartado do Simples as guias de ICMS e de ISS, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, inclusive a gente, né, até conversamos ontem sobre isso, até por isso estão pipocando, né, esse linguajar popular, decisões judiciais espalhadas no Brasil inteiro aí, para suspender a exigibilidade, né, tanto do ICMS, como também quero aproveitar, né, para a gente tratar também das demais empresas, né, das demais optantes, né, do lucro presumido, lucro real, Sim, e sim. ainda em razão da inação do Poder Legislativo de não ter estabelecido uma regra para suspender essas obrigações, né, para os próximos 30, 60, 90 dias, ou enquanto durar, por exemplo, né, a obrigação tributária, né, enquanto durar a pandemia, né, a empresa ela tem que estar recolhendo. Né? Agora, o grande problema, e você vai poder dizer muito melhor do que eu, é como que uma empresa que está comprometida com o seu fluxo de caixa, por exemplo, né, agora no próximo quinto dia útil tem que pagar folha de pagamento e ainda tem essas obrigações por conta dessa situação, entendeu? Sem dúvida. Eu acho que, como a gente estava comentando, falta um pouco de bom senso, né, entre o governo federal e o governo estadual para se entender. Quando você lançar essa isenção através da resolução Simples Nacional, teria que já ter discutido isso com o governo do estado. E, lógico, eu sei que a discussão com os governos municipais seria muito extensa, são muitos municípios em São Paulo, mas que ao menos, pelo menos, já tivesse conversado com os governadores. Né, que, olha, vamos segurar aí o ICMS um pouquinho, até porque o governo federal também suspendeu o pagamento dos 6 meses, principalmente vamos falar do governo do estado de São Paulo, Sim. suspendeu o pagamento de 1,2 bilhão que o governo do estado faz ao governo federal de dívidas. Então, seguindo a mesma linha, o Supremo assim, deu essa decisão favorável ao governo do estado, os governadores do governo federal deveriam seguir a mesma linha. Inclusive, é uma das matérias que estão sendo citadas nos pedidos de mandado de segurança, essa linha jurídica. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, pelo menos para os vossos clientes aí, você tem recomendado o quê? Porque é muito natural o cliente entrar em contato contigo e falar assim, olha, eu estou escolhendo, né? E quem eu vou pagar, né? Qual a obrigação, né, que é mais importante? Sem dúvida, uma questão social, sobretudo, né, a folha de pagamento, né, o salário dos seus funcionários, é claro que tem uma prioridade. Né? E até o Código Tributário Nacional prevê isso, né, que a preferência do crédito tributário ela é real, ela existe, porém
você tem os créditos trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho uma prioridade sobre os créditos tributários. Então, a percepção que eu tenho é que ou o contribuinte, dada a inação, dada, né, o silêncio do Poder Legislativo com relação a esse ponto agora, tá? Ou ele opta em não pagar, depois fazer uma denúncia espontânea, talvez, né? Ou ele teve que ingressar na justiça para, de repente, ter ali uma condição de moratória, né? Algo que possa suspender a exigibilidade dele enquanto dura esse período de pandemia, né? Esse período aí que já foi, inclusive, reconhecido como um momento extraordinário, né? Dentro da nossa federação, né? Nós nunca vimos isso, estamos vivendo pela primeira vez, né, Robson? Estado de calamidade pública. E o que me causa um certo receio é que, assim, a gente sabe que são pouquíssimas atividades econômicas que podem estar operando hoje dentro do estado de São Paulo. E mesmo assim, quem está faturando alguma coisa, que nem os restaurantes, tem muitos que são restaurantes, estão trabalhando no delivery. Diminuiu bruscamente 80% dos valores de recebimento dessas pessoas. E como é que elas estão sobrevivendo? Elas não conseguem mal pagar os funcionários, muito menos o aluguel, muito menos o coitado do contador também. A gente também está todo mundo seguro daqui, seguro dali, para se ajudar nesse momento, né? Uma outra informação muito importante, Robson, é que foi suspenso os cancelamentos dos parcelamentos. Então, quem tem parcelamento hoje na esfera federal, seja de PIS, COFINS, contribuição, INSS, a gente sabe que vencer na terceira parcela, você perde o parcelamento. Faz a ruptura, né? Faz a ruptura. O governo estendeu para 90 dias esse prazo e não vai romper o parcelamento. O que eu venho enxergando, Robson? O governo federal tem criado medidas para dar proteção tanto ao empregado, com a nova medida 936, que nós vamos comentar daqui a pouco, como subsídios para as empresas também. Agora, o que faltou? Bom senso e comunicação entre o governo federal, o governo estadual e, obviamente, os municípios, né? Sem dúvida. Eu acho que é uma situação que nós vamos ter que enfrentar, né? E de peito aberto, né? O empresário, que já é, sem dúvida alguma, o herói nacional nesse país, né? Por conta de já é um herói. Mesmo fora da situação, né, de colapso, de pandemia, né, de calamidade pública, como foi declarada, já sofria, né, uma grande dificuldade. E detalhe, né, a nossa região aqui, por exemplo, né, se a gente for analisar, a gente já estávamos dentro de uma situação extremamente complexa e complicada por conta das enchentes, por exemplo, que nós tivemos, né, paralisação em vários setores, por exemplo, no nosso setor jurídico, né, forense. Nós tivemos uma série de paralisações, né, dos prazos processuais. Então, né, se você tem um processo na justiça que, ainda que você tenha um crédito alimentar a receber, isso já estava ali prejudicado por conta, né, das suspensões dos prazos. Nós tivemos o próprio feriado de carnaval, nós tivemos o período de recesso forense. Basicamente, né, o ano 2020 ainda não começou para nós, a comunidade jurídica, podemos dizer assim, né? Então, e se não começa para nós, não começa para a sociedade, né? Nós temos muitos outros, né? Nós temos clientes que demandam, né? Dependem muitas vezes de decisões judiciais para o seu funcionamento. Enfim, é uma situação mesmo de calamidade pública, né? Então, a expectativa que tem, a gente tem visto algumas decisões sendo espalhadas por aí, ainda que eu entenda, né, que essa não é a melhor solução, porque se uma pessoa jurídica ela consegue uma liminar, né, um mandado de segurança, por exemplo, uma decisão judicial favorável, eu penso que cria uma desigualdade com aquele que não consegue, né? Eu acho que a tributação ela tem que ter essa perspectiva de igualdade, de modo que todas as pessoas, né, que estão no mesmo segmento possam estar no mesmo nível de igualdade para poder fazer ali a sua produção do seu bem e do seu serviço, né? Por isso que eu espero muito, por exemplo, que o Poder Legislativo resolva isso para que todos tenham benefício. Não apenas uma empresa de um segmento que consegue articular dentro de um processo judicial, né, em uma ação judicial, né, um direito que está previsto no CTN, né, como uma moratória, por exemplo, que é uma condição específica, né, para você, uma prorrogação do prazo do cumprimento da obrigação principal ou acessória. Então, somente essas pessoas que aderem, né, é o famoso ativismo judicial, né, que tanto a gente prega o contrário, né? Eu entendo que o melhor cenário jurídico tributário, sem dúvida alguma, seria uma lei que estabilizasse a situação e falasse assim, olha, prorroga-se até o fim
da calamidade pública. Ponto. Né? E aí, obviamente, vai ter que ter necessidade de um tempo, de um prazo de carência, porque é uma questão de fluxo de caixa. A empresa não aguenta, né? Ela não suporta. Ela tem prioridades. Sim. Ela tem um fornecedor, agora ela vai pagar tem prioridades, um banco. Né? Exatamente. Ela tem um fornecedor, ela tem um funcionário, ela tem um banco ali, né? Se de repente você tem um capital de giro ali financiado, enfim. Né? Existem prioridades racionais, né? Eu não estou falando aqui de desvio de finalidade. Né? Algo concreto, né? Que, obviamente, acaba caindo no judiciário. É isso mesmo, Robson. E assim, você estava citando que os legisladores criassem uma lei específica, principalmente para esse momento. Você vê, eles dão a condição, a gente sabe que o microempreendedor e os clientes do Simples Nacional são tratados de forma diferenciada com previsão na Constituição. Então, ok, deram aí um prazo de extensão. Porém, muitas empresas que estão em lucro presumido, que têm o mesmo faturamento que o cliente do Simples Nacional, ainda não deram essa postergação dos tributos federais, como PIS, o COFINS, que é sobre faturamento, que são tributos sobre faturamento. É engraçado isso, né? Porque você dá com uma mão para um e tira com o outro, né? Na verdade, né? Exatamente, você inviabiliza. E vou até mais um pouco além, Léo. Eu acho que, por exemplo, até as médias e grandes empresas, aquelas que são tributadas pelo lucro real, por exemplo, elas também, ainda que elas tenham um nível de faturamento maior, mas o nível de despesa delas também é proporcional. Né? Então, eu sempre falo isso para meus alunos, inclusive mando um abraço para alguns que eu estou vendo aqui, né, participando da nossa live. Eu falo assim, olha, a Constituição, a legislação, ela é escrita para o pequeno, para o médio e para o grande empreendedor. A gente não pode asfixiar também o grande empreendedor, porque nós precisamos deles, inclusive, para alimentar os nossos pequenos e médios. A cadeia dos pequenos, com certeza. Então, eu não posso estrangular esse grande. E esse grande, por exemplo, né, um outro absurdo que nós temos na nossa legislação é que no lucro real é possível você compensar o prejuízo, só que com a trava de 30%. Né? Então, até eu vi hoje um comentário de uma colega muito pertinente de que seria a hora do Congresso Nacional, pelo menos nesse período, tirar a trava dos 30%, para que se a empresa teve prejuízo, por exemplo, agora no primeiro trimestre, né, com o fechamento do primeiro trimestre, ela pudesse compensar com os próximos trimestres, os trimestres vindouros. Aproveitar os créditos dela. Sim. Integralmente. Seria o grande momento para ela. Eu não estou nem falando de isenção tributária, não é isso. Não. Se eu tive prejuízo, né, se eu não tive lucro, né, obviamente eu poderia utilizar esse dado contábil para compensar isso com os próximos trimestres. E grande parte das atividades econômicas, Robson, se a gente pegar o mês de janeiro e fevereiro e março, são os 3 primeiros meses do ano que elas têm muita dificuldade em faturamento. Exato. Então são meses que naturalmente elas batem muito próximo do prejuízo. Então por que não aproveitar isso, né? É uma falha muito grande do legislador que não enxergou ou não enxerga dessa forma, e o grande também sofre. Só que o grande sofrendo, os pequenos também sofrem, porque eles vão deixar de consumir do menor. Esse é um grande problema. A gente torce muito, sempre discute muito a tão sonhada reforma tributária, né? Pois é. E é outro prejuízo também, né? Porque quando a gente está agora sem cenário qualquer, condições políticas, para votar algo que inclusive já estava na pauta para votar isso no primeiro semestre. Né? Estava próximo, né? É verdade. É verdade. Veja só, outra coisa que a gente pensou em conversar hoje, né? Agora falando mais das pessoas físicas, né? Obviamente a principal informação saiu no dia de ontem, no final da tarde de ontem, a prorrogação do prazo, né? O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Eu não vi nada a respeito, Léo, com relação se houve algum manifesto, se há uma disposição legal, confesso que não ouvi, não sei se você tem a informação, se também está prorrogada a primeira parcela de restituição. Porque, veja, quem já entregou a declaração, a princípio, a partir do mês de maio, inclusive era essa promessa, já começaria a receber as restituições. Né? Aí um cliente me ligou hoje e falou assim, doutor, o senhor sabe se eu vou porque ele está dentro do critério lá de prioridades, né? Ele tem maior de 60 anos, mais de 60 anos. Né? Ele entregou rapidamente a sua declaração e tinha valor a restituir. E ele estava esperando esse recurso no mês de maio, mês de junho, por exemplo, para receber. Alguma informação a respeito? Os lotes, né, que geralmente iniciam-se em julho, vão começar a iniciar em maio. Agora, a data para fazer o pagamento da primeira parcela para quem tem imposto a pagar, eles não colocaram nada, não definiram nada. Continua sendo 30 de abril como a primeira data de pagamento.
A restituição vai Tomara, vamos continuar falar. o mês de maio, que eles anteciparam. Mas o Eu pagamento gosto de eles não brincar com os meus postergaram, né? alunos, né? Como eu brinco com os meus alunos, vamos falar baixo para não dar ideia, né? Então, É, que mantenha-se o pagamento, né, em maio, porque, veja, isso é um dinheiro na economia. Né? Quando você sim, pensa em restituição, quando esse dinheiro ele entra na economia, através, inclusive, até de antecipações de contratos bancários que as instituições oferecem, isso sim. acaba criando, né, um oxigênio para a economia. Né? Então, acho extremamente Sem salutar que dúvida. mantivesse as restituições já a partir do Agora, mês de maio. Né? esse ano teve uma mudança muito ruim, né? Principalmente para o empregador dentro do imposto de renda pessoa física. O governo Qual que criou há é? 2 anos Vamos lá. atrás a doméstica, né? Para você contratar a sua empregada doméstica, né, dentro do Simples, para você poder refazer o recolhimento previdenciário dela, ela ter direito ao FGTS, ou seja, ela se formalizar no país. E garantiu para todos os empregadores das domésticas que a contribuição previdenciária das domésticas seria compensatório, ou seja, você usaria como base de desconto na sua declaração. Ou seja, criou-se incentivo para você regularizar e formalizar as domésticas e deu incentivo para o empregador usar como despesa os pagamentos previdenciários dela. Esse ano tiraram. Ou seja, o empregador não pode mais se beneficiar do que ele paga de previdência para as domésticas para bater no seu imposto de renda. Mediante essa pandemia, quantas domésticas vão ser mandadas embora por falta de recursos? E ainda vem mais essa, que ainda era um respiro para diminuir o imposto de renda do empregador, o governo tira. Então, essa mudança eu achei extremamente negativa no IR desse ano, Robson. Sem dúvida alguma, isso é mais uma demonstração de insegurança jurídica que a gente vive no sistema tributário nacional, justamente, Léo, porque quando o governo sinaliza lá atrás que você poderia deduzir da sua base de cálculo as despesas, né, com a contribuição ao INSS do seu funcionário, né, da sua doméstica, ele de alguma forma, ele oxigena, né, o emprego no sentido de dar a esse segmento um maior volume de contratações. E aí Sem o dúvida, de empregador formalidade. vai, contrata, né, sobre essa promessa de que tem ali a contribuição, a dedução dessa despesa, né, e agora ele é pego de surpresa e ele teria que fazer a demissão, enfim, todo o colapso que é toda a ruptura de um contrato de E trabalho. o pior, que eu acho assim, vou falar um português esdrúxulo, a sacanagem. Nós Isso. declaramos o imposto de renda do ano anterior, ou seja, do exercício, né, de 2019. Só que você pagou a tua previdência da tua doméstica de janeiro a dezembro de 2019. E essa mudança só aparece em fevereiro de 2020. Ou seja, te pega de calça curta. Você fez a tua parte, pagou a contribuição e agora tem a resposta que não pode deduzir. Mas é no ano da declaração, depois que você já pagou. Sabe o que acontece, Léo? Isso daí, o governo, o executivo faz isso, o legislativo, enfim, porque o judiciário reconhece isso como legítimo. Né? Há uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que a lei aplicável ao imposto de renda é a lei ao tempo da entrega da declaração. Isso é um tremendo absurdo. Né? Eu sempre Absurdo. falo com meus alunos, meus clientes, que você está pagando imposto de renda hoje de forma antecipada, né, com relação, por exemplo, Carnê-Leão, ou até mesmo as pessoas jurídicas, né, em qualquer formato de opção que a pessoa jurídica venha optar, ela é uma insegurança jurídica, porque quando você quando houver a entrega no final do período, pode ser que venha a ocorrer uma mudança como essa que aconteceu com as empregadas domésticas, né? Então, é insegurança Sem dúvida. jurídica sempre, né? A gente vive dentro de uma situação, por isso que eu falei há Sempre. pouco, Sempre. que o empresário é um herói, né? Ele precisa ter um busto dele, né, à frente da sua instituição, da sua empresa. Aqui no Brasil é um herói, Robson. É um Esse herói. cara ele tem que todo dia, né, as pessoas passarem ali, né, e fazer uma reverência, porque imagina, né, como que faz para eu querer empreender num país onde é assolado a nossa legislação para o setor produtivo, né? Desculpa a minha eloquência com relação a isso, mas é que Não, eu mas fico um pouco a camisa dos meus clientes. a sua revolta é a mesma que a minha. Eu estou atendendo o telefone, respondendo nos grupos do WhatsApp do escritório o dia inteiro e a revolta é a mesma, porque você tem tantos encargos sociais, tantos tributos federais, tributos municipais, tributos estaduais e não consegue sobreviver, né, Robson? É difícil demais. Verdade. Você vê, a gente estava falando até do ICMS, né? Nem a substituição tributária foi suspensa, nada foi suspenso. O ICMS continua operando da mesma forma. E os serviços de transportes estão liberados, né?
A gente depende Sim. muito do sistema de transporte para se manter vivo, para o alimento poder girar, para a farmácia poder receber os medicamentos. Deveríamos pensar nessas pessoas que estão colocando sua vida em risco, porque também não é fácil eles estarem na rua trabalhando para fazer essa parte que o benefício também é nosso. O governo também não pensou dessa forma em ajudá-los. É incoerente, né? É Sem incoerente. dúvida, sem dúvida. Ô, Léo, para a gente fechar, pelo menos o painel expositivo, né? Depois a gente tenho visto que tem algumas perguntas aí. Por exemplo, a Karen Calisto falou acerca do imposto de renda da pessoa física, como que ficaria. A gente falou que houve a prorrogação, porém 30 não de há junho. Karen, nenhuma informação específica sobre a questão da restituição. Então, por hora, se mantém, né, a previsão da programação da devolução dos lotes, né? A Silva Abano falou de mais de 3 mil por ano de e-social doméstico, né? Que talvez seja uma Não é realidade. pouco. Ela não é pouco, ou seja, poderia, sem dúvida alguma, causar um grande efeito, inclusive nesse momento, né? Nesse momento, Bastante, né? bastante. De crise, de crédito, né? De constrangimento, de você poder usar isso para abater, né? Do seu imposto de renda. Enfim, é toda uma situação que a gente vive, um cenário que, não obstante, fora o fator em si, né, de grande insegurança natural econômica, você não tem, né, o poder legislativo ou o poder executivo trabalhando, e aí muitas vezes deságua aqui no judiciário, que, repito, não é a melhor solução. É verdade, Robson. A gente poderia entrar num assunto agora que é bem pertinente nas duas medidas provisórias, né? Porque o governo Pois lançou não. a 927 e ontem à noite, depois das 20h30, lançou a 936. Eu queria começar falando da 927, que instituiu o teletrabalho, né? Que assim, algumas pessoas ainda têm dúvida, pô, como é que está funcionando o teletrabalho e tudo? Como é que funciona o teletrabalho? Você tem que avisar o seu funcionário 48 horas de antecedência, né? Ele vai poder trabalhar em casa. Toda a infraestrutura, quem é o responsável por dar para o funcionário é o empregador. Então, se por acaso ele não tiver um computador hábil para ele poder efetuar a função dele, o empregador tem que colocar em comodato, né, esse equipamento para ele. Mesma coisa, luz e internet. Se for preciso, também é responsabilidade do empregador para estar garantindo. Outra coisa importante na 927 é o seu banco de horas. Antigamente, para você conseguir o banco de horas, dependia de acordo coletivo, dependia de uma negociação sindical, agora mais não. Também você tem como colocar aí 18 meses, né, para compensar esse banco de horas. Você pode colocar um banco de horas aí e poder fazer a compensação até 18 meses. O funcionário pode trabalhar 2 horas por dia a mais do período dele, que não ultrapassa as 10 horas que ele tem diária, e pode seguir o banco de horas. Uma outra informação importante no 927, suspensão total dos exames ocupacionais. Então, as empresas que estão aí que já venceu o PPRA, PCMSO, pode ficar despreocupado. Tem 90 dias aí após passar o estado de calamidade pública para poder estar efetuando aí. Eu queria fazer um bate-bola contigo, Robson, aproveitar todo o teu conhecimento jurídico, para a gente poder ter um entendimento jurídico mais abrangente. Coronavírus versus acidente de doença de trabalho. Olha que interessante. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados como ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Ou seja, a MP 927 reforça o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213 de 91, onde diz, no seu parágrafo 1º, não são consideradas como doença de trabalho a doença endêmica adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolve, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza de trabalho. E como é que ficam os funcionários de supermercado, de farmácia? Onde é que se causa para... Pois é contraditória a norma, né? Porque eu até acho assim, que tudo isso é fruto mesmo de uma inexperiência histórica que nós temos sobre o tema, né? Eu acho que todo mundo está no momento de se adaptar, inclusive quem elabora a lei, porque não tem a noção, verdade. né? É Porque verdade, é Robson. natural. Qualquer mercadinho de bairro, a pessoa ela está exposta, né? Você vai no mercadinho do seu bairro, muito provável que o caixa ali, por exemplo, está morrendo de medo, né, de poder contrair o vírus e espalhar isso dentro da sua família. Tá ali, querendo trabalhar, precisando trabalhar, mas está exposto ao risco. E aí? Sem dúvida. Né? Por muito menos em outras situações, em outras patologias, por exemplo, né, você tem a segurança,
da lei, né, de prever uma condição especial de trabalho para esse funcionário, né? Uma situação como essa, que é declarada mundialmente, né, extremamente lesiva, você tem ali uma relativização, né? É isso que eu penso, né? E que, olha, não tem jeito, vai desaguar no judiciário. Não tem jeito, porque... Não, o judiciário você... vai ser uma enxurrada. A justiça trabalhista, então, vai virar... Pois é, porque a questão, veja só, a questão você falou do nexo causal, né? Veja, na medida que, né, até a Silvia está colocando aí o PCMSO, PPRA, né, O que são, PPRA, né, os documentos necessários, né, para aferir isso tudo. da Seguridade Veja, Ocupacional. hoje qualquer trabalhador está numa situação de risco. É isso aí. Qualquer um. Então, a causalidade é óbvio, sem contar quem trabalha em hospital, então, né? Então, esses coitados, esses já estão... Mas me causou estranheza porque... Então, vai se caracterizar a doença ocupacional? Então, quando você ingressar com uma ação trabalhista, você vai dizer, olha, eu contraí a doença por esse motivo. E, ao mesmo tempo, eu suspendo os exames ocupacionais, os exames admissionais e demissionais, que eu não tenho como fazer. Como é que a gente fica? Olha, você vem falando... Olha só, você é mais trágico, tá? Você é meio Globo agora. E se tem um óbito, né? E se tem um óbito no meio, né? Deus livre e guarde nossos clientes, né? Mas se tem um óbito, por exemplo, no meio da família por conta disso, né? Quem vai pagar essa conta? É isso aí. Quem vai pagar essa conta? Essa é a pergunta. Olha, eu vou te falar, Robson. A insegurança jurídica nesse país é causada pelos nossos legisladores. Sem dúvida. Porque escolhemos mal. Essa é a realidade também. Exato. A Gu, né? Gu entrou. Sabe me dizer como vai ser para receber o valor do governo? Não sei qual é o crédito que você está falando, Gu. Né? Se você puder ser mais claro aí, por exemplo, né? Que tipo de crédito você está se referindo, né? Porque tem as vias ordinárias, né? Uma via, se for um RPV, se for um precatório, né? Ou até mesmo através de uma compensação, né? Essa compensação ela pode ser por via PERDCOMP, isso dentro dos lançamentos ainda em âmbito administrativo, né? Que aí o Léo pode falar com mais propriedade qual é disso. o benefício. E a 936 que saiu ontem, né, Robson? Essa que foi a tão esperada, porque na 927, na NIP 927, o governo diz, primeiro, né, no início, quando ele lançou, suspensão por 4 meses do contrato de trabalho. 2 dias depois, volta atrás. Né? Suspensão por 2 dias. E não deu qual o segmento, como que seria feita. Também não foi adiante. Aí ontem à noite lançou a 936. Agora sim, dizendo, a suspensão pode se dar por até 90 dias ou por quanto tempo durar o estado de calamidade. Ok. Você pode reduzir a jornada de trabalho e a parte salarial você pode optar em pagar 25% do salário, 50% ou 75%. Ok. O funcionário vai receber essa outra parte através da liberação de seguro-desemprego. Porém, essa portaria chegou e hoje as pessoas do meu escritório estamos todos trabalhando remoto, mas verificando como é que a gente vai dar essa informação para o Ministério da Economia. Eles não abriram nenhum link para a gente poder cadastrar essas empresas, porque após o cadastro, 30 dias depois, eles liberam o seguro-desemprego. Visando que segunda-feira é o 5º dia útil e nós não temos nenhum link para a gente poder cadastrar essas pessoas, como é que a gente vai conseguir garantir que elas vão receber no 5º dia útil do mês que vem esse benefício, sendo que as empresas, a maioria, vai cortar 50% a 75%. Agora, é importante também salientar os direitos de vale alimentação, os benefícios que a empresa tem que dar para o funcionário, esses vão se manter por face para pagamento das empresas que têm essa relação de fazer esse pagamento. Agora, eles fazem a medida, eles fazem a publicação no Diário Oficial da União, só que a equipe deles de TI deveriam estar preparadas, porque nós temos que cadastrar essas pessoas para que eles tenham ciência para poder liberar o crédito. Eles não fazem. Nós não temos nenhuma informação, todos os clientes desesperados, cadastra minha empresa, cadastra funcionário e tal, e nós não temos o que fazer. Essa é a maior novidade da 936, viu, Robson? Mas não temos ainda como direcionar tecnicamente essas pessoas ainda. Pois é. Algumas não tem jeito, vão ter que acabar socorrer do judiciário, que não é uma garantia, né? E como eu falei para você, não é, para mim, a melhor receita, sobretudo para o desenvolvimento do país, né? Porque vão criar situações iguais.
vão ter empresas que vão ter liminares, que vão funcionar e que vão priorizar o cumprimento das suas obrigações, N obrigações, né? Porque estão abastecidos por essa liminar, e uma empresa que muitas vezes não tem nem condições de contratar um advogado, por exemplo, né, para atender esse tipo de situação, vai ter que efetivamente, né, arcar com um prejuízo. Né? E aí você vira uma bola de neve. Né? Ela começa 2021, positivo. Ela começa 2021 muitas vezes excluída do Simples Nacional, porque está inadimplente, né? E aí acabou. Né? Aí começa os subterfúgios, né, da nossa República, que é abrir novos CNPJ, né, é criar situações ou até mesmo continuar vivendo na informalidade. Né? É a banana comendo o macaco, porque você vê, a pessoa perde, ela tem a exclusão do Simples Nacional em janeiro, né, decorrente a débitos anteriores do exercício anterior, aí ela pega, fecha essa empresa que ela tem débitos, abre uma nova e consegue um quaderno simples com o mesmo CPF. Como é que a gente explica isso, né? É uma coisa que não tem explicação. A Silvia Albano, ela está perguntando, não sei se você gostaria de responder essa pergunta aí, se você passou alguma situação já específica. E como formalizar com o empregado se o mesmo está em casa? Você pode formalizar via WhatsApp, via e-mail. Todos os meios eletrônicos você pode fazer a formalização disso com o funcionário. Silvia, um grande abraço para você. Legal. Nós temos aqui também a Tami. Desculpa, na live de ontem não consegui acompanhar direito por conta da internet. Tami, fica tranquila, não foi você, nem eu, nem o Léo, nem ninguém. Ninguém. Tá? Ontem derrubou todo mundo geral, né, o Instagram. Poderia, por favor, falar novamente por cima sobre os impostos prorrogados? Bem, prorrogado, apenas somente de uma forma muito rápida, somente os tributos decorrentes do Simples Nacional, do MEI, e agora, recentemente, ontem, né, a pessoa física, a entrega da declaração. O FGTS também. O FGTS, boa, obrigado. As empresas, por exemplo, que são optantes do lucro presumido, lucro real, ainda não tem nenhuma definição, né, continua tudo como antes no quartel de Abrantes, né, como dizia o ditado popular. Quem precisar, Robson, procure um advogado rapidamente, para que ele possa tentar, via liminar, via mandado de segurança, a suspensão também no mesmo prazo que o Simples Nacional. Agora é hora de procurar o seu advogado. E isso tanto o ICMS também, como você bem colocou no início, Sim. O ISS, no caso do prestador de serviço, para com relação aos municípios. Enfim, né, essa é a solução por hora que nós temos. Né? Uhum. Bom, Léo, eu queria agradecer muito a tua participação. Eu já estou precisando encerrar, por conta do compromisso na docência que eu tenho daqui a pouco, né, com a faculdade. Sim. A faculdade que eu leciono, graças a Deus, né, e a plataforma que nós temos lá está continuando e está bombando, os alunos estão gostando bastante, né, e a gente está continuando o nosso trabalho. E eu falo graças a Deus porque dentro do ambiente, né, de total insegurança econômica, jurídica, social que nós temos, verdade, quem está trabalhando tem que agradecer mesmo. Né? Então, a gente está muito feliz Fica aí uma visão para o MEC e para a própria OAB verificar a possibilidade de tornar o curso de Direito EAD também. Porque quando você disponibiliza uma plataforma que te dá essa segurança para passar informação, a gente começa a ver que vale a pena pensar no EAD para o Direito também, né, Robson? E existem plataformas assim extremamente hábeis, competentes, para poder oferecer o melhor de ferramenta pedagógica para o aluno. Né? Então, tem sido muito bom nesse sentido. Tá? Eu queria te agradecer muito, Léo, pela tua participação. É natural que, diante de toda essa insegurança, eu gostaria até de deixar aqui um convite registrado, né? E você não vai poder recusar, né? Da gente, de repente, muito em breve, voltar a conversar e aí atualizando vamos sim, para os nossos clientes, os nossos amigos, as novidades que estão acontecendo. Tá? Então, eu já ofereço aqui, isso eu estou oferecendo sem combinar com o Léo antes, né? Da gente poder fazer esse papo. Não, mas é sempre um prazer, eu que te agradeço. Para as pessoas que estão na live também, eu vou dizer, o Robson, além de professor universitário, é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Vicente, onde eu faço parte. Para mim é um grande prazer, sabe, Robson, participar com você, sempre muito aprendizado. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. Deixa eu mandar um abraço para minha filha Valentina, que também está nos vendo aí. E ela pediu, pai, me manda um abraço, filha, um abraço para você. Olha, muito obrigado pela oportunidade, viu, Robson? Eu que te agradeço. Talvez a obrigação com a Valentina seja das mais preciosas e que você não tem como prorrogar isso. Você fez isso muito não tem. Bem. Você tem juízo, amigo. É verdade. Eu tenho as minhas Valentinas também. Eu tenho a Débora, a Cris, o Samuel.
né, a minha família que está dando um total apoio para o nosso trabalho aqui. Que bom, graças a Né? Deus, a gente precisa bastante. Eu gostaria de dedicar também nossa live ao nosso presidente lá da OAB, Opa, com certeza. o Edu Kliman, né? O Eduardo Kliman, que tem feito um trabalho enorme, assim, fantástico. Toda a diretoria da OAB de São Vicente está aproximando a instituição da comunidade. Né? A OAB sempre foi uma instituição meio assim coadjuvante, né, no município de São Vicente. Hoje largou muito na frente, né? Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, assim como extremamente você. Participativa, até para a cidadania da cidade também, né, Robson? Sem dúvida, sem dúvida. Então, também dedico esse nosso papo aqui, que foi breve, mas eu acho que foi construtivo. Estou vendo pela participação, pelos coraçõezinhos aí bombando, né? Estão subindo vamos voltar a que a fazer gente o que está Deus falando quiser. aí. Um abraço Então, para o Eduardo Kliman também. Então é isso, tá? Queria agradecer a tua participação e um até breve aí. Eu tá? que agradeço, Robson. Essa live vai ficar gravada aqui, né, na live no history do escritório. E aí, aqueles que não puderam acompanhar, vai estar disponível aí, tá bom? Tá bom, um grande abraço para você, boa noite a todos, viu? Procure o seu contabilista da sua confiança, o advogado da sua confiança, Sem né, dúvida. e passa ali exercendo seus direitos. Grande abraço a todos, boa noite. Valeu, boa noite.